Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will, onde a gente tem um espaço que podemos compartilhar as nossas histórias, experiências, vivências. Eu convido você a sentar aqui do meu lado para que a gente possa conversar sobre o tema de hoje, que é o medo me paralisa. Então, quem nunca nessa vida sentiu que travou diante de uma situação, diante de uma escolha, certo? Diante de um acontecimento e você fica, nossa, o que é que eu faço, sabe? E também vale ressaltar que nós podemos ser honestos com as nossas emoções. Nós não precisamos ter todas as respostas ao mesmo tempo, ou tudo pronto facilmente, como se fosse uma receita de bolo. A vida não funciona dessa forma. Então, uma ação ou uma escolha ou um caminho que deu certo para mim, necessariamente não quer dizer que vai dar certo para você, se estivermos na mesma situação, certo? Então, as realidades das pessoas são diferentes, o tempo das pessoas são diferentes, o pensamento das pessoas são diferentes. E talvez as pessoas estejam buscando coisas diferentes, metas diferentes, objetivos e sonhos diferentes. Então isso vai fazer com que algo que deu certo para mim não necessariamente dê certo para você. Mas a gente vai sempre estar compartilhando as nossas histórias porque vai direcionar pelo caminho, o melhor caminho que deu certo para mim e que talvez dê certo para você e que a gente vai aprendendo um com a história do outro, né? Então a gente está iniciando uma nova fase, uma nova etapa do podcast. Estou colocando muitas ideias no papel para que em breve possa colocar em prática tudo isso, né? E que isso me gerou um certo medo, inclusive na escolha do tema de hoje, né? E eu fiquei assim, nossa. Normalmente eu gravo o episódio na segunda-feira, né? Apesar de ser postado na quinta. E no máximo na terça-feira, se eu não conseguir gravá-lo na segunda. Sendo que passou segunda, passou terça, hoje já é quarta e eu estava travado, sabe? Sem pensar o que é que eu ia falar, sabe? Então isso foi me gerando certo medo e me paralisou. E aí foi onde eu disse, cara, tem que ser o tema dessa semana. Porque desde o princípio, quando eu falei com vocês, eu disse que iríamos estar abordando histórias reais, sabe? De pessoas reais, com qualidades, com defeitos, com acertos, com falhas, né? E esse espaço é para ser isso. Ele foi pensado dessa forma. Um espaço para pessoas reais, que por vezes se sentem vulneráveis, por vezes se sentem seguras, por vezes se sentem assustadas, com medo, né? Mas que a gente vai aprendendo com tudo isso a fazer escolhas sábias, né? Tentando, porque a vida é sobre correr riscos, né? Então, mesmo diante do medo, mesmo diante da insegurança, a gente vai tentar, porque o objetivo é esse, a gente correr esses riscos que faz parte de ser humano, sabe? Faz parte das nossas vivências e que é normal. E que a gente vai passar uma vida inteira aprendendo com tudo isso, né? Eu acho que o nosso processo de amadurecimento, nosso processo de evolução passa por isso. Então eu disse, cara, eu vou compartilhar com as pessoas o medo que eu senti e que me paralisou essa semana, né? Vai fazer total sentido com o episódio. Então tem muita coisa bacana vindo por aí e eu não quero permitir que o medo e que a insegurança me impeça de colocar em prática, sabe? Então a gente tem diversas situações na vida que a gente se pergunta, sabe? Quem nunca se viu diante de uma situação desconfortável, sabe? Que lhe gerou insegurança, lhe gerou medo, né? E você disse, o que é que eu faço diante dessa situação? E é muito interessante que a gente vai realmente buscar o nosso lado humano e entender que nem tudo que a gente precisa saber, nem tudo que a gente precisa fazer,
a gente vai ter uma fórmula pronta, a gente vai saber de imediato, sabe? É por isso que é necessário a gente ir refletindo sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, para que a gente possa ir direcionando a vida da forma que a gente deseja. Eu acho que o medo, uma certa dose de medo, ela é saudável para a gente, mas ela é saudável até certo ponto, até o ponto que ela não nos paralisa. A partir do momento que o medo ele começa a ter maior força sobre a gente do que nós próprios, a partir do momento que o medo está te impedindo de fazer algo que é importante para você, ele já não está mais sendo saudável. Você está se deixando ser dominado pelo medo. E isso a gente não pode fazer, sabe? Porque lá na frente, provavelmente isso vai ter consequências e você pode vir a se arrepender das escolhas que você fez por ter deixado o medo falar mais alto, sabe? Do que a vontade de colocar algo em prática, de fazer a escolha certa na sua vida. Então a gente precisa sim de medo, porque eu acho que ele faz com que a gente seja racional, sabe? E obviamente tem situações que a gente não vai deixar o racional falar mais alto, que a gente vai deixar a emoção falar mais alto e tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que o medo ele traz esse equilíbrio pra gente, sabe? Pra gente racionalizar. Ai, cara, é melhor tomar esse caminho. Ou talvez seja melhor tomar esse caminho. Então o medo ele vai dosar, sabe? As nossas decisões. E isso é bacana. Só não permita, em hipótese alguma, que o medo te impeça de fazer o que é importante para você. Eu sei que, principalmente quando a gente tá para decidir algo que é novo, né? Por exemplo, eu quando pensei idealizei, né? O podcast, de início eu tive muito medo. Eu disse, cara, será que isso é o caminho certo? Será que eu não vou me expor demais, sabe? Eu gosto muito de dosar a exposição. Eu gosto de rede social, mas eu gosto de ter esse controle, de expor até certo ponto, sabe? Porque eu gosto de ter uma vida mais privada também. Sendo que dentro do meu coração aquilo pareceu muito certo, né? Para quem ouviu o primeiro episódio, eu falava, né, das motivações. E eu não queria que as minhas histórias, as minhas frases, os meus textos, eles simplesmente morfassem em um caderno, sabe? Queria ficar guardado ali, enfim. E nunca chegaria até outras pessoas. E eu sempre me imaginei, eu tenho histórias tão bacanas, sabe? A ser compartilhadas. E por que não compartilhar? Então, ali foi um medo que eu venci, sabe? E aí a gente vai passar ao longo da vida por diversas situações que vão nos gerar medo e insegurança, né? Quando você precisa decidir uma questão profissional, quando você precisa decidir um curso, sabe? Quando você não se identificou com algum projeto que você estava fazendo, tipo, você iniciou uma faculdade mesmo, por exemplo. Você iniciou, mas não se identificou e aquilo vai lhe gerar medo, vai lhe gerar insegurança. E você fala: será que eu continuo? Será que eu tranco, desisto, tento outra coisa? Então o medo ali ele vai tomando conta, né? Até você chegar a uma decisão. E é por isso que também é importante, eu resgato até um pouco do que eu falei semana passada, dessa questão da gente parar para se ouvir. Eu acho que quando a gente para se ouvir, a gente consegue ter mais esse domínio, sabe, de que direção tomar. Eu acho que isso é muito, muito saudável para a gente, né? Então, quando a gente consegue pegar esse medo e colocar numa dosagem que para as nossas decisões vai ser saudável, tá tudo certo, tá bom. O medo, ele não te impediu de fazer aquilo que você desejava. Mas quando a gente pega ele e deixa se sobressair, sabe, a ponto de você travar, às vezes
diante de um trauma que você passou, e isso eu até me recordo, né, de assaltos que eu vivi. Eu acho que tem dois que eu recordo muito claramente. O primeiro, inclusive, que quando eu fui assaltado a primeira vez, eu consegui ter muita tranquilidade na abordagem, sabe? Quando ele se aproximou de mim, levou o celular, coisa e tal, mantive uma tranquilidade muito grande. Naquele momento, eu não permiti que o medo tomasse conta de mim, sabe? Eu consegui ter um controle. O que para mim foi algo surpreendente, que eu não imaginava que eu conseguiria manter controle diante de uma situação dessa. Então, eu segui todas as orientações, o que lá, fiz tudo certinho para não me colocar em risco, não colocar a minha vida em risco, né? Naquela situação. Mas também depois que ele foi embora, cara, tipo, bum, meu mundo desabou ali, sabe? Parece que é quando a ficha caiu e eu fiquei, nossa, e agora? O que é que eu faço? Sabe? Eu não conseguia sair dali do canto. Até que eu saí correndo e acompanhei uma amiga, porque era um horário que eu estava voltando de um curso que eu fazia na época. E naquela situação eu percebi que o medo ele não me paralisou. E aí a gente tem algumas situações que a gente nunca vai saber como que a gente vai reagir, a menos que a gente vivencie. Quando houve uma segunda tentativa, né? Em um outro momento, eu tava até no interior, era carnaval, coisa e tal. E eu tava com um amigo passando por umas ruas, né? Assim, tipo, caminhando para onde o trio tava, né? E quando eu percebi a movimentação do rapaz se aproximando do meu amigo, porque ele chegou, como a gente tava caminhando um ao lado do outro, quando ele se aproximou do meu amigo, a minha reação nessa segunda vez já foi correr. Então eu percebi que mais uma vez o medo não me paralisou, mas eu agi de formas completamente diferentes, porque na primeira eu parei, né? A primeira vez que me aconteceu eu parei, esperei, né? A questão da abordagem, e tudo mais, coisa e tal. E na segunda vez, no que ele encostou do lado do meu amigo, com uma faca inclusive, eu já corri, né? E eu, infelizmente, não tive como fazer nada, né? A não ser aguardar, acabar a abordagem e tudo mais. Mas tem diversas situações na nossa vida que a gente acaba realmente paralisando. E principalmente quando a gente tem uma decisão importante para tomar. Por exemplo, se eu precisar mudar de cidade, se eu precisar mudar de emprego, se eu precisar mudar de escola, se eu precisar mudar de curso, tudo isso vai dar uma certa travada de início, né? O que eu acho normal, a menos que você já tenha também no seu coração muita certeza daquilo que você quer. Mas eu acho que esse medo ele é normal, porque aí você vai se questionar as consequências das suas escolhas, né? Então, tipo, eu acho que esse é o grande medo. A gente, por vezes, tem medo do fracasso, né? E se eu escolher errado? Eu acho que o medo, ele nos paralisa, né? Ou ele nos leva à reflexão exatamente nesse ponto. O medo das consequências da escolha do caminho que a gente está seguindo. Porque se a gente parar para analisar, né? Lá na frente, o que é que eu vou colher com essa minha escolha? Ou simplesmente a gente passa uma vida inteira ouvindo coisas negativas das pessoas, né? Às vezes, infelizmente, até dentro de casa, de familiares, tudo mais, na escola, no ambiente de trabalho, de que nós somos incapazes, de que nós somos fracos, de que nós somos lentos, de que nós não estamos agindo como determinadas pessoas e as pessoas fazem comparações. Infelizmente, a maioria dessas comparações, elas não são para de forma construtiva, elas não são para nos exaltar, elas não são para nos valorizar, que acaba fazendo com que a gente tenha essa trava na hora dessas decisões, de que a gente tenha medo do fracasso, porque
Se der errado lá na frente, vai ter um monte de gente apontando, vai ter um monte de gente dizendo: ah, eu não avisei, ah, eu não disse, ah, eu sabia que isso ia acontecer. E a gente não pode, em hipótese alguma, internalizar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que quando nós temos pessoas ao nosso redor que elas não são capazes de nos estimular, de nos incentivar, de nos impulsionar, de nos fazer crescer, está dizendo muito mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Nós não podemos deixar de acreditar na nossa capacidade por conta das coisas que ouvimos de outras pessoas, sabe? E talvez a gente paralise, né? Exatamente por conta disso que a gente ouviu uma vida inteira. E não é fácil, obviamente, né? Você acaba internalizando essas coisas negativas e o problema é que você passa a acreditar nisso, sabe? Acreditar que é incapaz, acreditar que não é inteligente, acreditar que não vai conseguir, né? Então, a gente precisa ir quebrando, né, esses ciclos. Infelizmente, ao longo da nossa vida, é comum que a gente fique repetindo ciclos que não deram certo, sabe? E é preciso a gente identificar isso, porque eu tô sempre voltando para essa mesma tecla, porque eu tô sempre nesse ciclo vicioso que me leva ao mesmo lugar, sabe? Então a gente precisa perder esse medo, enfrentar esses obstáculos, enfrentar essas cargas negativas que a gente recebeu, sabe? E se desfazer de tudo isso. Não faz sentido a gente carregar isso durante a vida, sabe? A gente precisa realmente refletir que, que o outro ele não tem o direito de nos inferiorizar, sabe? E de que a fala dele não tem poder sobre nós quando é uma fala negativa. A gente não pode deixar, eu acredito muito no poder da palavra, né? Então, tal que a gente costuma falar muitas vezes ao longo da vida, ouvir em alguns lugares, que uma palavra, né, ela tem um poder muito mais de destruir alguma pessoa do que uma agressão física, né? Porque a palavra ela vai ficar ali reproduzindo na sua mente aquilo negativo que você ouviu. E a gente precisa quebrar isso, sabe? A gente não pode deixar que as coisas negativas nos impeçam de chegar onde a gente deseja. Então, se ao você compartilhar algo que é importante para você e as pessoas não te dão o apoio e o suporte necessário que você precisa, né? E eu digo apoio e suporte no sentido de incentivo mesmo, de estimular, de dizer você vai conseguir, acredite em você, você é maior do que isso, tudo mais. Então você não tem porque estar dando ouvido a essas pessoas. Se as pessoas que estão ao seu redor são esse tipo de pessoa que não incentiva, que não acrescenta, talvez seja o momento de você refletir essas relações, sabe? Eu acho que a maturidade, ela cada vez mais vai fazendo com que a gente penere, sabe? As nossas relações, tanto profissionais, quanto pessoais, quanto familiares, quanto amorosas. A gente passa a filtrar, mas isso é muito saudável, porque a gente começa a ter na nossa vida quem acrescenta de verdade, o que nos incentivam, gente que chega junto e soma, sabe, com a gente. E isso é muito importante, esse tipo de pessoa para a gente ter na nossa vida. Então, diante de tudo isso, eu quero dizer que você é maior do que os seus medos, você é maior do que o que disseram a você uma vida inteira, você é maior do que as suas inseguranças. Não permita que o medo te paralise. Às vezes o medo, ele, como eu disse, quando a gente sabe dosar o medo, ele vai ser saudável até certo ponto. Então, quando ele te faz refletir, te faz pensar de forma mais madura para tomar uma decisão, até esse ponto ele é saudável. E a gente vai sentir medo ao longo da vida. Isso é inerente do ser humano. Mas que ele não te paralise, que ele não te impeça de pôr em prática tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja.
sabe? Você é maior que tudo isso, você é maior que as suas inseguranças, você é maior que o seu medo. Então não permita que pessoas te paralisem, não permita que a tua insegurança e o teu medo te paralisem, porque a sua capacidade ela está dentro de você. Então você busque uma rede de apoio, sabe? Se tiver precisando tomar uma decisão importante ou se tiver com medo de colocar um projeto em prática, busque pessoas que te estimulam. E se não houver essas pessoas ao teu redor, vai por tu mesmo. Pega na tua mão, se olha no espelho e diz: você é capaz. Eu acredito em você. Você tem potencial, você é inteligente, sabe? Faça esses elogios e dê esses incentivos a si próprio. Eu acredito muito que a maioria das respostas a gente tem aqui dentro, sabe? Dentro de nós mesmos. Então acredite em você. E aí você vai conseguir as respostas que precisa e alcançar a coragem que precisa. E se tiver com medo, rapaz, eu já fiz tanta coisa nessa vida com medo, sabe? Simplesmente dei o passo e fui-me embora. Então vai com medo mesmo. Só não deixa de fazer, só não deixa de acontecer, só não deixa de acreditar em você. Segue teu rumo, segue teu destino, segue teus sonhos, porque tudo isso precisa fazer sentido para você. Então espero que vocês tenham gostado de me fazer companhia aqui mais uma vez. Temos no YouTube o podcast, temos no Spotify, então temos no Instagram lá a página. Sigam, comentem, compartilhem. Se quiserem compartilhar as histórias de vocês, fiquem à vontade. Estou louco para ouvir esse feedback de vocês. Então conto com o apoio de vocês, certo?